Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, é muito gratificante quando estamos fazendo a obra do Senhor, porque a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que busca as coisas dos céus. Hoje, nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Salmos 40, os versículos de 1 a 3, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Paciência, uma senha infalível. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, todos nós enfrentamos momentos difíceis em nossas vidas. Às vezes, enfrentamos um problema corriqueiro entre irmãos ou de relacionamento no trabalho ou no lar. Outras vezes, são situações que abalam a nossa estrutura emocional e psicológica, tais como enfermidades, perseguições, vícios e problemas financeiros. Neste texto, meus irmãos, nós vimos que o salmista revela uma senha infalível para vencermos as adversidades da vida. A paciência. Esta é a senha infalível, a paciência. O versículo 1 do texto apresentado diz que esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência. Irmãos, talvez este seja o principal ponto da vitória de Davi sobre todos os problemas que ele enfrentou em sua trajetória. Paciência era o segredo de Davi. Davi aprendeu a esperar pacientemente no Senhor. Ele desenvolveu uma capacidade impressionante de confiança em Deus, o que lhe possibilitava esperar pacientemente pelo livramento do Senhor. Irmãos, cremos hoje que a nossa falta de confiança tem sido o nosso principal problema. Por não confiarmos plenamente em Deus, não esperamos pelo seu agir e por isso estamos quase sempre ansiosos e preocupados. Estamos vivendo em meio a um povo deprimido e frustrado. Sim, deprimido, sim. Irmãos, a ansiedade é um tipo de depressão. A depressão, em geral, baseia-se pelo passado, pelas perdas, pelas decepções,
e pelas frustrações. Porém, a ansiedade é uma depressão provocada pelo futuro, por alguma coisa que ainda não aconteceu. A ansiedade é um sofrimento antecipado. As pessoas sofrem por alguma coisa que existe apenas na mente delas e que, na maioria das vezes, jamais acontecerá. Algumas pessoas se preocupam com a possibilidade de perderem o emprego e outras se preocupam com o fim de um relacionamento estável. Irmãos, há pessoas também que vivem angustiadas por uma situação que não tem a mínima possibilidade de acontecer. E por isso, elas anulam o presente, vivendo como se fosse para o ano de 2050, com poupanças exageradas e uma vida emocional e psíquica raquítica. Existe um ditado que pode muito nos ajudar para não sofrermos antecipadamente. Diz assim: quando aquela ponte chegar, eu passo por ela. Ou seja, vamos esperar os problemas acontecerem para nos preocupar com eles. Sabemos, meus irmãos, que tudo isso é reflexo desta geração Nissim Miojo, ou seja, do instantâneo, da pronta entrega, do tudo rápido. Não gostamos de esperar. Contudo, há situações que não temos muito a fazer. A única alternativa é esperar. O apóstolo Tiago escreveu: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Vejam, meus irmãos, que uma mulher grávida, por mais que queira o seu bebê, ela terá que esperar os 9 meses de gestação. Um rapaz que queira o seu diploma de nível superior após terminar o 2º grau, terá que esperar pelo tempo de duração do seu curso. Um jovem, por melhor motorista que seja, terá que completar seus 18 anos para poder dirigir. Existem situações que tudo que temos a fazer é esperar. Por falta de paciência, muitos cometem erros que se arrependem duramente em suas vidas. O rei Saul não teve paciência em esperar pelo profeta Samuel e ele mesmo ofereceu o sacrifício, sendo rejeitado por Deus e advertido pelo profeta. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 e versículo 14. Também o povo de Israel pagou um alto preço por não saber esperar.
eles disseram a Arão que não sabiam o que havia acontecido com Moisés e pediram para Arão fazer um Deus para que eles o adorassem. Por causa dessa impaciência, morreram quase 3.000 almas. Êxodo capítulo 32, versículo 1 e versículo 28. Irmãos, infelizmente neste tempo, todos nós estamos ansiosos, contrariando a ordem de Jesus que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nunca estivemos tão ansiosos como estamos neste tempo. Adolescentes já não esperam a idade certa para começarem um namoro. Jovens namorados já não esperam com paciência o casamento para começarem a vida sexual. Outros não esperam alcançar maturidade e estrutura para casarem-se. E quando se casam, não têm paciência para resolverem os conflitos da vida a dois. E provavelmente estes são os fatores que contribuem para o grande número de divórcio na atualidade. Irmãos, a falta de espera, a falta de paciência é muito prejudicial para os negócios e até mesmo para o ministério. Jamais devemos ser precipitados com as coisas. Irmãos, nesta mensagem, o salmista Davi nos dá uma senha para o tempo presente. Esperei com paciência no Senhor. O escritor aos Hebreus nos alerta para a necessidade da paciência. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Abraão esperou com paciência e por isso recebeu a promessa. Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Olha, meus irmãos, 4 coisas acontecem quando esperamos pacientemente pelo Senhor. Vejamos o que disse o salmista Davi. Primeira, ele se inclinou para mim. Irmãos, temos que ter esta convicção que nosso Deus se lembrará de nós e no seu tempo se inclinará para nós. Imaginemos o nosso Deus dos céus se inclinando no seu trono simplesmente para nos ver. Imaginemos ele se levantando de seu trono com toda a sua glória, poder e majestade e com os seus olhos olhando para nós. Nós aqui embaixo, pequenos e indefesos, diante das adversidades da vida, ele lá em cima, grande e imponente. Enquanto pensamos que a situação está perdida, ele apenas espera o momento certo
de se aproximar e operar o milagre. Segunda, ele ouve o meu clamor. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que nos ouve. Qual a mãe que não reconheceria o choro de seu filho se estivessem em um supermercado e de repente ele começasse a chorar em outro lugar qualquer? Com certeza, toda mãe conhece o choro do seu filho. E Deus não conheceria o choro dos seus filhos? A Bíblia diz em Isaías, capítulo 49, versículo 15, que ainda que uma mãe esqueça do filho que carrega no ventre, que carregou no ventre, Ele, o Senhor, jamais esquecerá. Terceira, Ele me tirou do charco de lodo. Prestemos atenção, meus irmãos, no que o salmista Davi disse. Ele me tirou. É o Senhor quem nos tira, não somos nós. O milagre vem de Deus. Quando somos impacientes, queremos fazer as coisas acontecerem. Porém, se estivermos em um buraco, o quanto mais se cavar, maior ficará o buraco. A melhor solução é esperar que alguém que esteja fora dele jogue uma corda. Quando alguém está se afogando e fica se debatendo, a melhor decisão a tomar é esperar até que ele fique cansado, pois assim facilitará o resgate e não oferecerá perigo para o salva-vidas. Irmãos, muitas das vezes não recebemos intervenções divinas porque estamos sempre tentando resolver os problemas por nós mesmos. Então, o Senhor fica na espera, até que reconheçamos a nossa incapacidade e nos lançamos diante dele, totalmente cansados e frustrados. Deus, pela sua misericórdia, cuida de nós e nos livra dos nossos temores. Quarta, Ele nos dá um novo cântico. Irmãos, aqui nós vimos que este é o resultado de uma vida de espera no Senhor. Uma vida sem ansiedade e de plena confiança no Deus de Davi, no nosso Deus. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, Davi soube esperar longos anos para chegar ao trono de Israel. Ele teve várias chances de matar o rei Saul e tomar o reino pela força, mas ele preferiu esperar pelo Senhor. A paciência era o segredo de Davi. José também esperou com paciência por 13 anos. 11 anos como escravo e 2 anos como prisioneiro, até chegar a ser o governador do Egito. Caleb esperou 45 anos por uma terra que Moisés o havia prometido. Moisés morreu,
toda aquela geração morreu, menos a esperança de Caleb em conquistar Hebrom, terra que ele conseguiu mais de 45 anos depois. Irmãos, às vezes, esperar em Deus é difícil, mas é necessário. E nesta mensagem, aprendemos que o Deus de Davi é o nosso Deus, e ele se inclina ao clamor dos necessitados. É um Deus que os livra da intempéries da vida. É um Deus que participa da história dos seus filhos. É um Deus que garante um cântico novo a todos que se dispõem a esperar pacientemente por Ele, pois o Deus de Davi, além de ser um Deus fiel em todas as suas promessas, Ele também é um Deus que cuida de todos nós. Amém? E que Deus nos abençoe.